Salve, salve, queridos vestibulandos. E aí, tudo bem? Espero que sim. Galera, de coração eu espero que esse distanciamento aí provocado pela pandemia não tenha desanimado vocês, que vocês continuem firmes no propósito e que tenham continuado estudando, que é o mais importante. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, a gente vai experimentar através da utilização dessa plataforma digital uma continuidade para as nossas aulas. Então, além da gente se ver de forma virtual, né, no caso de vocês me verem aí nessas videoaulas, a gente também vai se comunicar. Eu espero que vocês se recordem que eu havia comentado em sala que nós utilizaríamos uma plataforma digital chamada Google Class, e que essa ferramenta ia me permitir compartilhar materiais com vocês e manter um contato virtual. Pois então, esse momento chegou. Então, além da videoaula, vocês também vão ter acesso a essa ferramenta, que eu espero que nos ajude. Beleza? Então é isso aí, galera. Então é o seguinte, para a aula de hoje eu quero retomar o último tema trabalhado antes da nossa parada forçada, que foi o tráfico de escravizados africanos. Então esse tema não deve ser novidade para vocês. Eu só vou retomar para que a gente possa se organizar para dar continuidade. Então eu vou voltar um pouquinho e a partir da próxima aula a gente começa a trabalhar temas novos. Pode ser? Então vamos lá, queridos. Se possível aí, peguem o caderno de vocês, principalmente a galerinha que gosta de fazer as anotações, para vocês confirmarem aí que, claro que eu não vou fazer uma abordagem como foi feito em sala. Vou tentar ser um pouquinho mais objetivo para não ficar tão cansativo o nosso vídeo. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam, me procurem lá no Google Class. Tudo bem? Então é o seguinte, gente. Vamos falar sobre o tráfico de escravizados para o Brasil. Só lembrando, a escravidão, infelizmente, é algo que acompanha a história humana. Então, se a gente for recorrer a períodos anteriores ao tráfico negreiro africano para o Brasil, ou se a gente quiser voltar um pouquinho mais, é possível localizar sociedades escravizando povos 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo. Então esse é um fenômeno que nos acompanhou e infelizmente em alguns casos nos acompanha. Mas o objetivo dessa aula de história é falar precisamente sobre a escravidão africana para o Brasil. Aqui a gente tem um título que diz Mãos e Pés do Senhor de Engenho. Isso porque, gente, a produção açucareira no Brasil ela foi a responsável por incentivar que fossem trazidos de forma forçada, como a gente vai ver daqui a pouco, milhões de africanos para serem submetidos à escravidão aqui. Tudo bem? Tanto africanos quanto seus descendentes. Haja vista que nesse período foi construída toda uma base ideológica para justificar a escravidão. Algo que a gente comentou em sala. Mas eu sugiro, caso vocês não estejam se lembrando, que vocês pesquisem a maldição de Cã. C-A-M. A maldição de Cã. Aí vocês vão perceber de que modo que a religião foi utilizada para justificar essa violência contra a população africana. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O processo de captura de escravizados, ele consistia em duas etapas. Uma delas era através de expedições invasoras, organizadas por traficantes de escravos, que muito bem armados invadiam o território africano e lá eles acabavam tendo acesso a grupos étnicos, os capturava, levava-os até o litoral, embarcava-os em navio e traziam para diferentes pontos do planeta. Outro processo também, até eu passei o trechinho de um vídeo para vocês, lembram?
Até eu sugiro, gente, para quem puder, haja vista que talvez tenhamos mais tempo agora, que vocês se dediquem a assistir esse filme, que humildemente eu considero uma das melhores leituras feitas do processo de escravidão africana, ok? Então, retomando lá, pessoal. Então, no videozinho que eu passei para vocês, no trechinho do filme Amistade, o que a gente pôde observar? Que além dessas expedições que invadiam o continente africano para capturar pessoas, haviam também acordos comerciais feitos entre traficantes e chefes tribais do continente africano. Esses chefes tribais, muitas vezes, eles guerreavam contra alguns povos. Só lembrando, né, pessoal, continente africano, gigantesco, formado por algumas centenas de etnias, e obviamente que nem todas elas eram amigas, então o conflito entre elas era normal, era natural, e os europeus, percebendo que havia esse clima de animosidade entre algumas etnias, opta por fazer alianças com alguns chefes tribais, fornecer a esses chefes tribais alguns produtos como armamento e munição, e em troca esses chefes tribais acabavam cedendo os seus inimigos para esses traficantes de escravos. Tudo bem? Depois de capturados, pessoal, esses africanos eram embarcados em navios, os chamados navios negreiros, ou como eles eram chamados em alguns lugares da África, de tumbeiros. Eles eram amontoados nesses navios e numa viagem que durava em torno de 45 dias, os que sobreviviam chegavam nesse território. Aqui nesse território, muitas vezes, essas pessoas, elas ficavam em quarentena. Olha que coincidência maligna, né? Mas assim, os rigores da viagem, a violência a qual eles eram submetidos eram tanto que eles chegavam aqui na maioria das vezes desnutridos e precisavam passar um período em uma espécie de repouso, com muitas aspas, no qual eles iam adquirir uma retomada de peso, de hidratação, para que eles se tornassem atrativos para a venda. Terrível, né? Lembrem em sala que a gente falou um pouquinho sobre o processo de coisificar. Essas pessoas eram coisificadas, elas eram objetificadas. Então, era um processo muito cruel a qual eles eram submetidos. Então, depois desse período de quarentena, eles eram levados para mercados e lá eles eram oferecidos para venda, para aluguel, tudo bem? Na maioria das vezes, as pessoas compravam essas pessoas para exporem elas a trabalhos pesados. Geralmente, não via de regra, tá? Os homens eram levados para trabalhar na produção agrícola e as mulheres eram determinadas para afazeres domésticos. Para cumprir o trabalho de forma exitosa para os seus senhores, esses escravizados eram intensamente vigiados, e quando eles eram considerados pelos seus fiscais indispostos para fazer um bom trabalho, eles eram castigados. Tudo bem? Segundo alguns historiadores, pessoal, a expectativa de vida de um escravizado que era direcionado para trabalhar na produção açucareira era de 8 anos. Então, o trabalho estafante, associado a condições climáticas e ao esgotamento físico precoce, fazia com que muitos desses escravizados não vivessem mais do que 10, 8 anos. Eu não quero me dedicar aqui a falar de todos os castigos físicos a qual eles eram submetidos, mas com certeza vocês já trabalharam isso em anos anteriores, né? Então é para mostrar para vocês o quanto esse processo violento era considerado natural aqui no Brasil. A gente tem aí alguns recortes de jornal
que caso vocês queiram, eu sugiro que vocês pausem agora para fazer a leitura, só para perceber como era naturalizada a escravidão no Brasil. A venda, o aluguel, e inclusive a gente pode ver em um desses recortes um oferecimento de recompensa caso alguém tivesse notícias de um escravo que conseguiu fugir. E aí eu aproveito essa informação para a gente poder falar um pouquinho sobre resistência, porque o que é importante lembrar? Apesar de todos os rigores e toda a vigia que havia sobre essas pessoas, obviamente que elas tentavam de diversas formas resistir contra aquela violência a qual elas eram submetidas. Então, como formas de resistência, a gente pode aqui situar o trabalho mais lento e a quebra de ferramentas. E aí, pessoal, quero reafirmar com vocês aquelas frases terríveis que são muitas vezes reproduzidas aí pelas pessoas, como coisa de preto, serviço de preto, negrice, dia de preto. Então todas essas frases que são utilizadas de uma forma indiscriminada muitas vezes, sem a intenção de ofender, elas estão todas situadas dentro de um contexto em que o trabalho do africano era visto como um trabalho muitas vezes mal feito, ruim. E aí eu lembro vocês do comentário que foi feito em sala de aula, de quando a gente tem que fazer alguma coisa por obrigação ou por interesse. Qual é a qualidade desse trabalho? Então, quando a gente é submetido a um trabalho que nos interessa, obviamente que a qualidade desse trabalho vai ser grande. Agora, quando a gente é submetido a fazer algo que a gente não quer, é uma questão natural que a gente não faça direito. Mas, infelizmente, mais uma dos conceitos utilizados para coisificar, objetificar esses escravizados, era dizer que eles eram lentos ou que eles faziam as coisas mal feitas por causa da cor. Tudo bem? Mas eu acho importante a gente lembrar isso até para tentar parar de reproduzir essas frases terríveis. Então, além dessas duas que eu acabei de falar, havia também alguns escravizados que chegavam ao ponto extremo de assassinar os seus senhores para conseguirem se libertar de toda aquela condição de violência. Havia também a prática do suicídio. Penso eu que um estado depressivo muito grande motivava isso. A prática da capoeira, que muitas vezes lembrava uma dança, mas era uma arte marcial de defesa. E a forma considerada a mais exitosa em todo esse processo, que era a fuga para quilombos. Então os quilombos, gente, eram esconderijos que eram feitos em lugares bem afastados dos grandes centros, no qual se formavam agrupamentos de pessoas que eram perseguidas por causa da condição de vida delas. Então é bem interessante notar que atualmente os historiadores têm reorganizado o processo dos quilombos, situando essas comunidades como comunidades que aceitavam pessoas que eram discriminadas, não só escravos fugitivos, como também homossexuais ou infratores das leis. Então eles, no quilombo, desde que de maneira comunitária eles contribuíssem para o desenvolvimento da sociedade, eles eram benquistos. O quilombo mais famoso de todo, gente, foi o quilombo dos Palmares. A gente tem algumas informações aqui que vocês podem ler, beleza? Não quero me estender muito, gente. Então eu vou finalizando por aqui, que era só uma retomada de conteúdos, tá? Então aqui tem os conteúdos que foram vistos nessa aula e os conteúdos que a gente vai ver na próxima aula, que daí já vai ser algo inédito, tá? Então eu peço para que vocês se antecipem, façam uma leitura desse material e qualquer coisa a gente vai conversando lá pelo Google Class. Pode ser? Boa sorte a todos, se cuidem, se possível se mantenham em casa e lavem as mãos, beleza? Até mais!